Fala um pouquinho sobre essa questão de sustentabilidade, pensando na área agropecuária também. É necessário que a gente consiga, primeiramente, observar essas figuras aqui, essas imagens, e tudo que elas querem dizer para nós de uma certa maneira. Primeira situação, o elevado número de pessoas, milhões de pessoas, bilhões de pessoas que nós temos no mundo. E essas pessoas, de uma certa maneira, elas precisam de ir e vir, comer, se alimentar, se locomover, precisam de ter todo um processo que nós precisamos de pensar no todo. Então, como pensar em reduzir poluição, como pensar em reduzir degradação, como pensar em tudo e pensar ao mesmo tempo em suprir todas as necessidades deste número enorme de pessoas. Então, isso acaba ficando como um processo meio que difícil de se entender. Vamos observando o número de carros, como evitar poluição, como fazer isso, como alimentar um grande número de pessoas. Olha só, o crescimento demográfico. Já somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. O número histórico foi alcançado na segunda-feira, 31/10, e devemos chegar a 9 bilhões em 2050, segundo o Fundo de População das Nações Unidas. A Ásia, onde vivem 2/3 da população mundial, recebeu simbolicamente um ser humano de número 7 bilhões. Uma pequena filipina de nome Danica May, cujo nascimento foi celebrado de capital e ilustra os desafios planetários de crescimento demográfico. Ou seja, vamos dar uma olhada. Populações futuras são baseadas em variações médias calculadas pela ONU. Olha só, 1927, 2 bilhões, 1960, 3 bilhões, 1974, 4 bilhões, 1987, 5 bilhões. Ou seja, o número de pessoas não para de crescer e vai crescendo cada vez mais. E aí a gente tem esse grande desafio. Como pensar em preservação e pensar em produção? Como pensar em atender as necessidades de cada uma dessas pessoas sem que nós venhamos a, de uma certa forma, agredir ou prejudicar o meio ambiente? Então, como são situações que a gente coloca na balança e temos que analisar como que nós vamos poder fazer isso daí. Quando a gente olha para esses conceitos que a gente foi estudando, é natural que nós fiquemos pensando que em um modelo de agropecuária altamente sustentável, sem degradação do meio ambiente e sendo socialmente justo. Só que nós sabemos que essa atividade, principalmente a atividade agropecuária, ela nem sempre é representada dessa forma. Nem sempre nós encontramos um ambiente que não há degradação do meio ambiente e que seja socialmente justo para todos. Ou seja, que a balança que nós temos, ela fique em equilíbrio. Nós, ultimamente, estamos vivendo grandes desastres ambientais, naturais, principalmente aqueles causados por ações como aumento de temperatura, que nós temos percebido em vários estudos as pessoas acabarem falando, descongelamento das geleiras, descontrole das estações pluviométricas, como nós estamos percebendo, épocas que eram de chuva estão sendo épocas de seca, seca é época de chuva e vice-versa, trocando-se estações, entre outros problemas que fazem a gente pensar assim, o que os futuros nos reserva, né? Será que o que nós estamos cuidando e como que nós estamos fazendo para que tudo possa estar bem? Então, olha para a gente ver, o meio ambiente. Vamos pensar que cada vez que nós temos um aumento da população, nós temos então que fazer um processo de alimentação, nós temos também que ter a utilização desses recursos naturais, vamos falar de recursos como água, solo e tudo que nós temos para produzir e alimentar essas pessoas, que é a finalidade do nosso estudo, seja ele alimentação com a parte animal ou com a parte vegetal aí para alimentação humana. Todas as vezes que nós utilizamos todos os recursos, fazemos isso, há uma redução dos recursos naturais e, consequentemente, um aumento dos rejeitos. O que seria isso? Nós chamamos de rejeito aqui. Nós estamos chamando aqueles produtos, a utilização dos recursos, o subproduto da utilização dos recursos nós não podemos conseguir utilizar de uma certa forma que não vai voltar à sua forma original. Então isso acontece demais. Então quando a gente fala isso, desses rejeitos, através de poluição e contaminação do solo, da água, da atmosfera, através de produtos, através de eliminação de CO2 e
consequentemente, tudo isso gera impactos na biodiversidade, como restrição do número de animais, redução do número da microbiota, ou seja, do número de micro-organismos, e causa um grande desequilíbrio. Por exemplo, a época que nós estamos vivendo de doenças são causados por grande desequilíbrio que se encontra em algum fator. E tudo isso acaba gerando para cada um de nós uma perda de qualidade de vida. E sempre nós não sabemos o que o futuro ele nos reserva. Então, dentro disso, né, desse processo de criação, essa utilização, nós tivemos aí vários estudos e vários momentos que a gente parou, pensou e começou a entender sobre a necessidade de controlar esse recurso, essa utilização intensiva dos recursos naturais, tanto pelas atividades agropecuárias como por outras atividades. Então, começaram a estímulos à Revolução Verde, os produtores começaram a perceber que poderiam ter altos rendimentos dentro das suas propriedades com adoções de novas técnicas, como, por exemplo, aí o plantio direto, como a utilização de tecnologias que visariam redução do número de aplicações, dentre outros, e também a redução de tecnologias que vinham para reduzir a quantidade da utilização de insumos. E tudo isso tentando evitar o quê? Uma degradação do ambiente, principalmente o quê? A destruição desnecessária dos ambientes naturais, principalmente aquele que nós retiramos recursos, o desmatamento descontrolado de áreas florestais, né? Uma necessidade muito extrema aí, principalmente para o fornecimento de material para exploração de novas áreas ou para utilização em caldeiras, etc. e tal. Tipologia desmedidas de poluição. O que nós acabamos falando disso daqui? Atividades que geram uma poluição que a gente acaba não conseguindo, de uma certa forma, contabilizar. O quanto que essa atividade polui? Não sei, é uma desmedida, não conseguimos. Além de tudo, do uso inadequado dos recursos naturais. Recursos esses que muitas vezes são escassos, já estão escassos, e que nós precisamos de pensar que, se acabar, nós não vamos conseguir outras gerações e que alguns recursos até são de grande essencialidade para futuras gerações.